Olá. Ok, pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa live de hoje, para tratar sobre esse tema, o papel e a realidade dos serviços de cuidado e acolhimento ao dependente químico. Essa aqui é a segunda live de uma série de lives que nós estamos fazendo, trabalhando, né, dentro dessa temática da dependência química, né, desse universo, das pessoas, das famílias que sofrem com esse problema. E aí a gente vai fazer aqui nessa introdução dessa nossa live aqui, a gente vai fazer aqui, vamos dizer assim, um posicionamento, trazendo alguns dados, algumas informações que acredito que vai auxiliar, ajudar a gente aqui a discorrer, a ampliar, a aprofundar e a trabalhar esse tema que eu acho que tem uma importância, uma urgência que eu não preciso defender, que eu não preciso aqui fazer, né, propaganda. Mas antes da gente entrar propriamente dito na nossa live aqui, naquilo que a gente preparou para compartilhar com vocês, para, né, repartir com vocês, eu gostaria de fazer esse posicionamento. Então, queria que você se preparasse aí agora para isso, tá bom? Bom, agora oficialmente nós, né, estamos dando aqui início a esse nosso encontro, essa nossa live, onde a gente vai tratar desse tema sobre né, o papel e a realidade dos serviços de cuidado e atenção destinados aí, né, voltados para o dependente químico e seus familiares. Infelizmente, o número de pessoas em situação de dependência de álcool e outras drogas vem crescendo assustadoramente nos últimos anos, inclusive com reflexos, né, da pandemia, nos patamares dessa doença. Se a Covid-19 já não trouxesse problemas por si só, né, infelizmente, essa doença que já ceifou tantas vidas, acabou trazendo reflexos diretos nessa questão, por exemplo, do aumento da, né, dependência química, das pessoas com esse transtorno. Dados das Nações Unidas sobre drogas e crimes traz aí para a gente que 35 milhões de pessoas vêm sofrendo com esse transtorno. Em nosso país, quase 30 milhões de pessoas têm alguém na família que é dependente químico, de acordo com a OMS. Em média, 6% da população brasileira faz uso de algum tipo de droga, sendo dependente químico. Esse percentual de 6% na população brasileira é nada mais, nada menos do que representa aí em espécie 12 milhões de pessoas, né? Arredondando, obviamente, né, esse percentual, 12 milhões de pessoas, quase a população inteira do maior estado da América do Sul, que é São Paulo. E particularmente, né, a gente estava discutindo aqui antes da gente começar com o professor Carlos, que provavelmente esse número está muito subestimado, muito provavelmente. A questão do uso abusivo de drogas no Brasil e no mundo é algo complexo e multifatorial, com impactos e reflexos nefastos na vida do dependente, de seus familiares e da sociedade como um todo, que, querendo ou não, é quem está suportando os severos e incontáveis prejuízos e danos produzidos por essa questão. Ou seja, no final das contas, somos todos nós, querendo ou não, achando que, né, que sim e que não, somos nós que estamos pagando essa conta. Né? São as famílias, é a sociedade como um todo que está pagando essa conta. Não tem como nós não considerarmos esse fato. Né? E aí a pergunta é, o que fazer diante desse quadro? Né? A gente começa aqui apresentando esse quadro, já justamente para provocar mesmo, para instigar a gente a refletir e a pensar, porque a situação por si só já se apresenta de uma forma, parece que insolucionável, incontrolável, né? Em quadros
num quadro assim bem alarmante, e diante de uma situação como essa, de um quadro como esse, nós temos que fazer essa pergunta, né? O que fazer? Será que nós realmente estamos preparados? Será que nós estamos capacitados? Será que nós estamos com condições, com recursos, com ferramentas, né, para trabalhar essa questão, para trabalhar nessa questão posta, né, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, enquanto sociedade? E aí, hoje, nessa nossa live aqui, a gente vai buscar tratar, debater, discutir, contrariar-se com algumas questões aqui, por demais, vamos dizer assim, em alguns aspectos sensíveis, né, de serem tratadas. Uma delas vai ser como anda a qualidade dos serviços prestados pelas instituições no Brasil que prestam esse serviço de cuidado, de acolhimento, de atenção. Como é que está a qualidade desse serviço? Eu acho que, pela proposta do nosso tema geral, eu acho que esse aqui é um subtópico bastante interessante. Outro interessante seria quais as modalidades de atendimento e cuidado temos disponíveis hoje, né? Porque às vezes, para o senso comum, e há pessoas aqui hoje na nossa live, pessoas aqui que estão talvez pela primeira vez realmente mergulhando nesse debate, mergulhando nesse assunto, e talvez não tenha consciência ou não tenha compreensão de que há alguns serviços sendo prestados para o cuidado e acolhimento do dependente químico, e eu acho que seria interessante a gente conhecer essas propostas, essas estratégias, até para que, né, a gente possa responder de uma forma mais completa sobre a qualidade desse serviço, né? E será que esses serviços e entidades têm cumprido com o seu papel? E qual o papel, né, que nós queremos debater aqui, que nós queremos discutir aqui, que nós queremos, né, refletir sobre ele? O papel de promover o tripé: acolhimento, reabilitação e reinserção, né? Porque toda entidade, toda instituição, toda comunidade terapêutica, clínica, ou qualquer outro serviço e estratégia utilizado para o tratamento do dependente químico familiares, de alguma maneira tem que considerar, né, dentro da sua dinâmica, dentro da sua proposta, esse tripé: acolhimento, reabilitação e reinserção. E quem é aqui especialista, né, os nossos especialistas aqui que vão falar aqui hoje, né, que vão debater todos esses questionamentos, essas perguntas, bem sabe que isso aqui não é uma tarefa fácil, isso aqui não é, isso aqui é o desafio dos desafios, né? Ofertar acolhimento, reabilitação e reinserção é uma tarefa, vamos dizer assim, bastante árdua, difícil, muitas vezes até injusta, porque nem sempre a gente realmente consegue bons resultados, né, e consegue dar, vamos dizer assim, uma certa organicidade para esse tripé, né? Às vezes alguma instituição consegue ser boa no acolhimento, mas na reabilitação nem tanto. Outras conseguem até atingir o acolhimento e a reabilitação, mas na hora da reinserção, aí a reinserção, inclusive, é uma das questões que muitas vezes tem sido negligenciada ou deixada de lado por boa parte, né, das instituições, das entidades e dos aparatos aí que nós temos no tratamento e no acolhimento e na atenção do usuário e de seus familiares. Então, a gente vai debater essas questões todas aqui, e eu espero, é óbvio que esse encontro, essa nossa live aqui, ela talvez não seja suficiente para a gente tratar tudo, né? Essa também não é a questão, mas o que acho que a gente vai tratar aqui vai ser de bastante importância, né, espero que o que é debatido aqui, o que vai ser tratado aqui hoje, possa acrescentar aí na sua vida, possa acrescentar aí conhecimento, né, e te ajudar de alguma forma, talvez se você está necessitando, inclusive, desse serviço, te ajudar de alguma forma a compreender esse serviço e acessar de forma, né, adequada
esse serviço e obter melhores resultados através do que hoje a gente tem à disposição aí. Antes da gente passar, né, para os nossos debatedores aqui, para os nossos professores, especialistas, né, e profissionais que atuam nessa área, convidados para estar aqui conosco, para compor com a gente aqui essa nossa live, eu queria abrir agora esse espaço. A gente convidou, a gente informou isso, inclusive, nas nossas divulgações, na nossa primeira live, né, na live anterior, nós informamos que hoje estaria conosco aqui uma convidada, uma pessoa que vem labutando, que vem buscando, né, esse cuidado, esse tratamento para o seu filho. E aí eu acho importante, a gente que gostaria até de já começar com ela aqui, justamente para que, a partir, inclusive, da fala, né, do depoimento, daquilo que ela vai trazer aqui para nós hoje, a gente pudesse, então, né, na sequência, abrir o espaço aqui para os nossos debatedores, para os nossos participantes, para os nossos convidados, para a nossa tratativa aqui, né, nosso conteúdo aqui ficasse bastante rico com essa participação, ok? Então, eu estou, nesse exato momento, gostaria de pedir para que a Juliana, que é a nossa convidada especial aí para fazer essa participação, abrisse a sua câmera, abrisse o seu microfone e trouxesse aí para nós um pouquinho da sua realidade, né, do seu, vamos dizer assim, daquilo que ela está vivenciando nessa peleja, nessa busca por tratamento, pelo serviço, que é o que nós, inclusive, vamos debater aqui, e a gente gostaria de ouvir você. Ok, Juliana? Ok. A câmera e o microfone, ok? Eu troquei de celular aqui, porque estava ruim o áudio do meu. Então tá. Ok. Boa noite, gente. Eu me chamo Juliana Grassini. Como eu disse anteriormente, infelizmente, estou dentro dessa realidade, uma realidade extremamente difícil para a família, né? Para a mãe, no caso. Eu sou mãe solteira, né? Assim, sou viúva, então eu cuidei dos meus filhos sozinha e estou vivenciando isso de uma forma um pouco solitária. Quando eu falo solitária, é solitária mesmo. Eu comecei a vivenciar isso há uns 5 anos atrás, infelizmente, e o desespero é muito grande. Então, como eu nunca usei droga, não sabia nem a reação disso no organismo da pessoa. Então, começando por aí. Me desesperei ao saber que ele estava usando cocaína e já estava, assim, num nível de dependência que atrapalhava trabalhar e estudar. Então, ele deixou a faculdade. A princípio, eu pensei que, a princípio era só um TDAH, mas eu sempre vi o meu filho com uma série de compulsões e sempre no extremo e no limite das situações e da vida. Sempre acompanhei, nunca fui uma mãe assim que ficou fingindo que as coisas eram fáceis e simples, não. Mas tentei buscar o tratamento, ele tomou aquele remédio, né, a Ritalina, depois o Venvance e assim por diante. Tá. Quando começou o uso descontrolado da cocaína, eu comecei a pesquisar, então é isso que eu ouvi aí, que existem serviços que estão sendo prestados há muito tempo. E eu conheço o Ender há muito tempo, né? E eu já ouvia ele falando do grupo dos movimentos Jovens Livres, né? Mas nada que eu me inteirasse e fosse a fundo. Então eu fui buscar na internet, como ajudar meu filho. As primeiras opções que vieram eram o tratamento com a ibogaína, que era quase que um tratamento milagroso. Então, trouxe pessoas de São Paulo, né, para ministrar essa medicação, né, que é um reset dessa ibogaína. Aí, essas comunidades, a princípio, terapêuticas, que ministram, que fazem essa ibogaína, elas criticam as clínicas, hospitais e outras comunidades terapêuticas, alegando que tem eficácia de menos de 1% e que as pessoas que entram lá saem piores do que entraram.
É isso que a gente ouve na internet, é isso que a gente ouve de outras pessoas, é isso que quando a gente vai nos comentários e busca, você desespera mais ainda. Você não vê um norte, você não vê um porto, você fica à deriva, desesperado. E lembrando que nós estamos extremamente adoecidos nesse momento por viver e ver uma pessoa que você ama numa situação degradante. Eu ainda consegui, de alguma forma, colocar o meu filho numa bolha, né? Não sei se foi bom, se foi ruim, mas graças a Deus, assim, não teve envolvimento com crime, né? Com tráfico direto, né? Com tráfico, eu falo assim, se envolver e vender também, né? E com nada pior que isso, nem de forma nenhuma com a cadeia, nada. Mas o sofrimento é coisa fora do normal. Então, o que a gente procura? Quando a gente desespera com isso, a única coisa, pelo menos que eu tinha nas mãos, era um celular para pesquisar na internet que podia ser feito. Então, a princípio, começaram a ibogaína, fez o reset uma, duas vezes, depois comecei a comprar a Iboga Plus, até que aí ele passou da cocaína para o crack, e aí a coisa ficou pior ainda, né? Ficou pior porque, segundo ele, a ibogaína tinha evitado que ele usasse, o organismo dele rejeitava a cocaína, segundo ele, e ele passou para o crack. Porém, a gente sabe o crack é a pasta base da cocaína, né? Então, de alguma forma, ele fez essa troca. E aí ficou pior. Então, as primeiras internações começaram há 2 anos e meio, mais ou menos. Aí vem a questão de Goiás. O que se vê e o que se fala de Goiás em relação a clínicas, comunidades e hospitais é muito ruim. Muito ruim. Você vai nos comentários, eu vou nos comentários, eu entro, eu ligo. Só que, lembrando, você não tem muito tempo. Você está com uma pessoa num surto. E aí você consegue, naquele dia, do desespero, conseguir fazer com que alguém te ajude a levá-lo para algum lugar, né? Então, o que acontece? Você tem muito pouco tempo e nenhuma informação. Falei ontem isso com o Ender. Por exemplo, se esse Credec fosse um referencial onde a gente ligasse e ele distribuísse, acolhesse a família e falasse: espera aí, Juliana, vamos procurar nesse momento o que pode ser feito. Nós temos isso, isso e isso. Algo que te dê um norte. Você fica, como eu disse, totalmente à deriva, num desespero fora do normal, vendo uma pessoa que você ama infinitamente se lascar todo, destruir a sua vida, e a gente vai junto, né, nessa destruição, nessa degradação, é algo surreal. Eu sempre falo que eu nunca experimentei uma dor tão intensa quanto essa. Você vê uma pessoa que você ama morrer todos os dias. Então, dentro desse desespero, você encontra os captadores. E os captadores começam a te direcionar. Captadores que vêm da internet. Valores altíssimos, gente, altíssimos, altíssimos. Eu já paguei 10, 12 mil de clínica mensal, fora, assim, despesas, né? Ele se internou em 4 ou 5 clínicas em São Paulo, remoções de 8 mil, 10 mil, medicação caríssima. A primeira vez que eu busquei meu filho em São Paulo, ele era um zumbi, um zumbi. Eu paguei uma das clínicas mais caras de São Paulo, chama Freedom. São spas, assim, pessoas que ficam lá, falam 2, 3 idiomas, escrevem livros, são juízes federais, então pessoas que têm condição, no afã de estar tentando fazer alguma coisa. Por quê? Porque as informações que a gente tem, eu estou falando a realidade de uma mãe que não tem noção do que está acontecendo. Então, você não tem aonde recorrer, aonde buscar e como saber que a comunidade terapêutica do pastor aí, que eu esqueci o nome, é real, Fábio. né, Fábio, que é real,
que ela realmente acolhe. Você fica num desespero tão grande, e aí esses captadores, você começa, liga para um, liga para outro, um começa a denegrir a imagem do outro, né? O trabalho do outro, a clínica do outro. E aí as meninas da comunidade terapêutica faziam bogaína. Ju, por favor, nunca leve para um hospital psiquiátrico. Aí o pessoal do hospital psiquiátrico, que é o hospital, né, que são hospitais que hoje tratam, segundo ele, a dependência química e as comorbidades relativas à dependência química. Falam, nunca leve para uma comunidade terapêutica, seu filho vai voltar pior. Aí você conversa com alguns usuários, fala, tia, né, Gil, é terrível, lá massacra a gente, peça para o seu filho tentar trocar uma droga pela outra, quem sabe se ele usar cannabis, né, uma maconha, ele consiga viver. Então, gente, o que eu quero dizer com isso tudo é assim, ó, é uma chuva de informações, você está extremamente debilitado, a maioria não tem condição financeira e eu não tinha, não sei de onde saiu tanto dinheiro, sei que é Deus, mas não saberia nem contar como que foi isso tudo. É alucinante, desesperador, desesperador. Você sofre agressões pelas pessoas, porque a primeira coisa que você começa a conversar com um captador, você pensa que é o dono da clínica, você primeiro não entende captador, você acha que é o dono da clínica. Aí ele começa a te tratar como uma doente mental, você é tratado como doente mental. Você fala, olha, você está adoecida, você é uma codependente, você não tem que você não, assim, quase que não responde por isso. Aí você coloca o seu filho lá. Tá bom, coloca o seu filho. Você consegue. Lá dentro, você sabe que ele vai ter vários surtos e crises de abstinência, né? Não é isso que a gente vê, infelizmente. Aí eles começam a te ligar. Olha, eu vou mandar seu filho embora, eu vou pôr ele na rua, eu vou dar tchau, não tem jeito, vem buscar seu filho. A primeira aqui em Anápolis, eu menti, gente, eu errei. Não foi a primeira em São Paulo, foi em Anápolis. Era 11 horas da noite, a mulher falou assim, vem buscar seu filho agora. Eu falei, por quê? Não, porque ele não quer ficar e a gente não fica com ele. Eu falei, mas você não falou que ele saía daí só com a minha autorização? Não, dona, ele não vai ficar aqui, eu não quero, ele não aceitou a regra de não poder. Parece que tinha uma regra de 20 cigarros e ele queria mais um. Aí eu pergunto, a pessoa já está com abstinência da droga, aí ele já fuma, ele já está com né, longe da família, longe da namorada, de todo mundo, e esse acolhimento inicial, que é o outro ponto aí que eu vou falar, não existe, na maioria. Não, nas que eu paguei e participei, não existiram. Eu internei em Anápolis, no Hospital Revitale, na Fiore, numa clínica, numa comunidade terapêutica de Aparecida de Goiânia, que eu esqueci o nome. É bem superficial a forma de tratamento, e em alguns é bem agressiva. Agressiva. Eles destroem você psicologicamente, não contribuem. E ao invés de ajudar o dependente a se acalmar, a tentar compreender a necessidade do tratamento, eles também batem de frente nesse momento. Eu acredito que, a princípio, teria que ter um acolhimento, como o Wender falou, mas um acolhimento real. Não estou falando de colocar no colo, passar a mão na cabeça, não. Estou falando um acolhimento real, por terapeutas, né, competentes, igual eu escutei o padre Fábio aí, o pastor, perdão, que lá o dele é aberto, isso é uma coisa boa, que eu acredito, porque a pessoa não se sente encurralado, só que a gente não sabe a quem recorrer, eu vou voltar a falar, não sabe a quem recorrer, as informações que a gente tem, elas estão na internet, se elas são reais ou não, a gente não consegue discernir. Eu vou nos comentários e converso, tem muitos, eu entro nos comentários e ligo para as mães, né? E tento, porque o que mais vê nesse universo são as mães e os próprios usuários que conseguiram sair dessa, graças a Deus. Então,
falta de informação, falta de articulação, falta de um acolhimento real quando ele entra e custos mais acessíveis para as pessoas. Porque eu não sei, assim, até aqui essa de Trindade, foi numa de Trindade também, a de Trindade, foram 4 mil para remover, cento e poucos quilômetros, a remoção foi mais de 4 mil, um quarto que eles adaptaram lá para 2 pessoas, quase 5 mil, fora mensal, fora toda as compras que eu fazia, né, a medicação, lógico, as cantinas e tudo mais. Então, assim, nada, não fica menos de 10 mil essas clínicas que eu participei. Se eu fui só errada, assim, nas erradas, então existe também uma falha no marketing ou na informação, não diria nem marketing, mas na informação das corretas, das que existem seriedade, das que estão com vontade de fazer um trabalho legal mesmo. Muito, muito complicado. Lembrando que a gente está no momento, quem busca esse serviço está desesperado, desorientado, desgovernado e totalmente carente de informação, de realidade e de tudo. Perdido, perdido, a deriva mesmo. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí para eu falar. Então, Juliana, a sua história é bem complexa, né? Então, assim, são os desafios que os familiares sofrem em relação à dependência química. E eu me lembro bem que no início você falou que falta no Estado, aqui em Goiás, por exemplo, um processo de triagem inicial, né? Público, no caso, que é o que eu penso que você gostaria que tivesse. Então, no governo passado, nós até que conseguimos iniciar, né, esse processo de trabalho e surgiu o SEAT, que era, para mim, uma das iniciativas mais acertadas que o governo fez. Lamentavelmente, toda a política sobre drogas no estado de Goiás está, nesse exato momento, completamente desmantelada. Então, em termos de política pública, o desmantelo é total, o financiamento me parece que está assim, precário para as comunidades, e o principal, que seria a triagem, que seria o SEAT, no caso, não existe mais. O CREDEC poderia muito bem ser esse lugar de acolhimento, mas, lamentavelmente, também não cumpre esse papel. Então, o Estado, neste caso, está à deriva, abrindo aí assim, um corredor imenso para todo tipo de atuação. Hoje nós temos pessoas que vivem deste negócio e muitas vezes não é nem negócio que o seu filho se restaure, é mais negócio que ele permaneça como usuário dependente. Então, assim, é muito complicado. Eu não estou aqui fazendo julgamento de ninguém, estou dizendo como está a nossa situação nesse exato momento, né? Nós precisamos retomar a discussão das políticas sobre drogas no Estado. E temos aqui o Alfredo, que juntamente conosco vem discutindo essa temática, o professor Roberto também, que trabalha com essa temática. E eu quero receber aqui nesse momento a Sheila, vamos ver se ela consegue me ouvir aí e responder, né, Sheila? Boa noite para você. Você consegue dar uma boa noite aqui para a nossa equipe? Sheila também é uma das nossas convidadas e pessoa que há muito tempo trabalha nesse universo do atendimento, do acolhimento ao dependente químico, esteve trabalhando aí no
no CAPES, né? Girassol por bastante tempo. Sheila, tá ouvindo bem? Tá conseguindo falar? Boa noite. Não está conseguindo ouvir nada. Tenta sair e entrar novamente, quem sabe pelo celular. Eu posso fazer só um adendo aqui rapidinho? Positivo. Pode? Posso? Pode, por favor. Ah, tá. Só o senhor falando aí das políticas públicas, e eu disse que, como eu sou professora há muitos anos, e sou bacharel em Direito, trabalhei muitos anos também no Ministério Público, e sempre lutei com essas políticas públicas que tirassem, que fossem preventivas, né? Para que a gente não vivenciasse tudo isso que nós estamos vivenciando. Eu moro numa cidade pequena, de pouco mais de 6 mil habitantes, e a gente perdia os nossos alunos do 8º ano, do último ano, do penúltimo e último ano do ensino fundamental para o médio, e nos últimos anos a gente está perdendo os nossos alunos da primeira fase do fundamental, do 4º, 5º para frente. Eu candidatei algumas vezes também, tentei implementar alguns programas que trouxesse profissionalização, esporte, espiritualidade para esses alunos. Uma vez eu me envolvi naquele programa muito grande, antes do PROERD, nós fizemos junto com o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Prefeitura, né, o Executivo, Legislativo, todos os órgãos e entidades da cidade, fizemos uma campanha grande de prevenção, e eu, quando cheguei em casa, eu lembro que a minha mãe, que era uma pessoa muito sábia, falou: Ju, muito legal isso tudo que vocês estão fazendo, mas e aí? E os que já estão usando? Os que já estão usando, o programa abrange até onde? Não tem lugar nenhum, mãe. É só de prevenção mesmo. Ela falou, então não resolve. E realmente não resolveu. Quando eu entrei para o Ministério Público, a doutora Luciene, que era uma pessoa fantástica, também é promotora da época, a gente tentou implementar umas políticas públicas que trouxesse essas crianças, né, esses adolescentes, esses menores, já no uso da dependência, já com dependentes químicos, para tratamento. Porque eu disse aí que eu não sei de onde saiu, mas saiu. Eu consegui pagar, né? Eu consegui criar essa bolha, mas as outras milhares de mães da minha cidade não, né? Tem pessoas que desesperam. Elas fazem uma verdadeira peregrinação no Ministério Público, implorando um serviço que trate o filho dela. E a única coisa que eles conseguem é que a polícia vá lá e prenda o filho, ou bate, ou, né, o filho ou o neto. É isso que é real que eu vejo. Eu já me envolvi várias vezes nessas questões, como eu disse, envolvi tanto e estou vivendo, infelizmente, isso hoje. Muito bem. Muito sério, isso que o senhor falou, as políticas públicas, a gente tem que, esse grupo, de alguma forma, ele tem que sair só né, desse grupo e expandir, e ter capacidade de buscar e ter voz para ajudar milhares de pessoas que estão desesperadas e que, eu vou contar um caso bem rápido mesmo. Um rapaz lá da minha cidade, eu vi ele crescendo, tendo problemas na escola, mas problemas sérios, e ele matou um senhor lá. Eu entrei no grupo que estava falando, eles estavam querendo linchar a mãe, e eu fui até na casa da mãe, tentei proteger a mãe, e os meus amigos ficaram chateados, com medo de acontecer alguma coisa comigo, pediram para eu sair. Eu falei, gente, eu não estou isentando o rapaz. Não, ele cometeu um crime, vai pagar por isso. Vocês não podem lixar a mãe também. E outra, esse menino vem apontando esses problemas desde a sua infância, primeira infância. O Poder Legislativo não fez absolutamente nada, o Executivo absolutamente nada, o Conselho Tutelar absolutamente nada, nós, professores, cidadãos de bem, não fizemos absolutamente nada. Poder Judiciário nada, Ministério Público nada, todo mundo fecha os olhos. Aí, quando explode lá na frente, afeta todo mundo. Aí, quando afetou
a família, aí afeta com violência, aí aumenta o índice de violência, aumenta o problema na saúde pública. Então, como o Ender disse, é um problema que está afetando eu, particularmente, hoje, diretamente, mas afeta todos nós, todas as famílias, toda a sociedade. E o problema só cresce, e ele é muito, muito sério para não ser discutido em âmbito nacional. Eu disse que eu participei da outra live da outra vez, eu queria falar alguma coisa, eu não consegui, eu só chorava porque eu estava tentando interná-lo novamente, ou tinha acabado de internar, e o sofrimento quando interna também é tão grande, não tem nada de alívio, é terrível também. Então, assim, é uma faca de dois gumes, é muito difícil. Só. Obrigado. Juliana, você tem uma riqueza de história para trazer imensa, né? A gente precisa ouvir, né, Wender? Os nossos participantes aqui, os nossos comentaristas, assim, vamos ouvir o professor Roberto, né, falar dentro dessa temática que nós estamos abordando hoje e dando aí a sua contribuição na fala, né, da Juliana aí. Beleza, professor? Obrigado, boa noite. Todos me ouvem bem? Tudo bem, muito bem. Ok, primeiramente, né, eu me apresentando um pouco, né, foi solicitado. Eu sou professor aqui na Universidade Evangélica de Goiás. Esse ano, completando 25 anos, eu estou aqui na Unievangélica. A minha história com a dependência química inicia com a minha família, né, avô, pai e irmãos, né, somos 7 filhos. Dos 7, 5 dependentes, 5 que eram dependentes reabilitaram no movimento Jovens Livres. Então, a minha vivência com o serviço de cuidado e atenção começa com a minha própria história, porque eu também fui um que me reabilitei no movimento Jovens Livres em 1981, e acompanhei já como monitor, depois fiquei 14 anos ali trabalhando, foi onde eu conheci o Ender, e acompanhando também alguns dos meus irmãos nessa reabilitação. Hoje, graças a Deus, mais de 30 anos aí que nós fomos reabilitados e sem recaída, é uma grande vitória, né? Eu tive 2 irmãos que tiveram problema com recaídas, mas hoje estão bem. E depois desses 14 anos trabalhando, eu me envolvi, né, retornei aos estudos, formei em Ciências Sociais em 2004. Desde então, tenho trabalhado com políticas públicas e também mais analista de políticas públicas na área da dependência química. E trabalhando com políticas comunitárias na própria Unievangélica e ajudando vários parceiros. Aqui eu quero aproveitar e saudar o pastor e assistente social José Alberto Bispo, de Feira de Santana. Mandei o convite para ele agora já no final da tarde, ele conseguiu entrar, né? O Alberto coordena já há vários anos, né? Já quase 40 anos, a Nova Vida, ali em Feira de Santana, um trabalho de referência em todos os sentidos de cuidado, espiritualidade, uma instituição cristã evangélica, mas também que tem um suporte muito grande de psicólogos, assistentes sociais, de pedagogos, um trabalho que vale a pena realmente conhecer. E também o Einstein, né, que é aqui de Anápolis, e o Projeto Esperança, também um trabalho de referência, que a gente não tem aí nem um pouco não temos dificuldade de referendar o trabalho desses 2 parceiros que estão aqui, eu quero saudar. Quero começar dando uma palavra, né, tentando, né, muito impactado com o testemunho com o depoimento e com a fala da Juliana, né? Então, e dizer para ela que a missão de toda mãe, de toda família, de todo codependente diretamente é a missão de nunca desistir. Nunca desistir, uma hora vai dar certo, né? Eu tiro meus pais com 5 filhos dependentes e minha mãe sempre aguerrida ali, orando e também passando, batendo na porta, e por muitos anos
de muitos trabalhos até acertar, e aí, né, uma filha e 4 filhos que ela conseguiu a sua reabilitação. E quero aqui, então, entrar nas 3 perguntas provocativas, né, que o Ender colocou, né, começa perguntando, né, esse serviço de cuidado, se eles têm tido qualidade. Bom, nós estamos aí com 20 e poucos, né, participantes, muitos que estão participando aqui são pessoas que trabalham em comunidade terapêutica, como o pastor Fábio, tive a oportunidade de conhecer agora, já tivemos contato em outras oportunidades, mas está aqui, então, se todos estão aqui, é porque entende que precisa e é possível melhorar a qualidade. Um bom trabalho de qualidade, a gente avalia, eu que tenho esses anos todos, agora eu vou fazer 42 anos envolvido nesse trabalho, quando você encontra uma comunidade terapêutica, seja trabalho voluntário, seja clínica, ou outros trabalhos, que buscam a formação, como essa live aqui está propondo, eu já digo de cara, esse trabalho é um trabalho de qualidade. Quando o trabalho, quando uma instituição, quando os agentes, líderes, buscam por formação e atualização, que parece que são as duas, são a mesma coisa, mas elas, né, coexistem, mas são coisas separadas, né? Formação técnica, né? E também atualização. Então, se todos que estão aqui estão buscando melhoria, atualizar-se, já é um trabalho de qualidade. Então, o primeiro indicador de qualidade de um trabalho é se há investimento na formação e na atualização dos seus recursos humanos. Modalidades, né? Quais são as modalidades? Eu tenho mais experiência na modalidade, falando de cuidado, de reabilitação, minha atuação maior é na prevenção. Mas eu sempre atuei, e aqui, especialmente o pessoal lá da Bahia, foram, assim, consecutivos, 22 anos, dando curso para a comunidade terapêutica na Bahia, em Feira de Salvador, Feira de Santana, e no Sertão Baiano, ali na região de Irecê. E aqui em Goiás, está aí o Einstein também, que pela União Evangélica, o Ender sempre nos ajudou aqui, né? O doutor Alfredo, senhor parceiro aqui, né? Carlos também. Então, a gente sempre está fazendo esse trabalho de formação e de preparação técnica, inclusive com cursos livres, né? Estamos na 3ª turma de pós-graduação e especialização, né, lato sensu, em políticas públicas sobre álcool e outras drogas. Então, assim, nós militamos na forma muito aguerrida na qualificação e na formação técnica permanente desses gestores e monitores e outros profissionais de comunidade terapêutica. Então, a minha atuação mais é nessa. E em trabalhos involuntários, eu não tenho muita experiência, não tenho muita vivência. E a terceira pergunta, né? Serviços estão cumprindo seu papel? Aí vem, né, uma subprovocação aí, né? No acolhimento. E aí, no acolhimento, eu já quero aqui colocar uma pergunta, né, para nossa reflexão, quem que nós estamos acolhendo? Eu sempre gosto de fazer o tripé do usuário, né? Usuário recreativo, aquele usuário que já faz um uso consumado e o usuário dependente. Então, assim, há uma gama, né, de tipos de usuário, de tipos de famílias que vêm atrás, famílias com sem nenhum recurso financeiro, outras com algum recurso, famílias muito fragilizadas, outras famílias com um pouco mais de um potencial. Então, a quem nós estamos acolhendo? Se nós olharmos para quem que nós estamos acolhendo, né? Se nós temos aí uns dados estatísticos, né? O pastor Fábio colocou que tem pouco, né? 15 não é pouco, até porque nós estamos, no momento, vivenciando uma realidade interessante, na nossa atualidade, em que as comunidades estão fazendo chamamento nas redes sociais, oferecendo vagas, né? Há 10 anos atrás, isso era inconcebível. Então,
Quem que nós estamos acolhendo? A maioria são, qual que é a etnia? A maioria são pessoas pretas e pardas, né? Eu já estou colocando com esse dado aí, porque eu já sei que a maioria é, né? As mulheres, a maioria tem filhos, a maioria, qual é o grau de escolaridade? E eu sei que o Alfredo, daqui a pouco, vai dar a contribuição dele também. O Alfredo bate muito nessa tecla da reinserção, do trabalho, né? A parceria que tem feito com as empresas, isso aí é a área do Alfredo. Mas só nesse primeiro ponto, né? Se estamos cumprindo o papel no acolhimento, então, primeiro, eu acho que tem que saber assim, quem que nós estamos acolhendo? É mania de sociólogo, né? E agora, recentemente, eu terminei uma segunda formação como psicólogo, estou atendendo, né? E, claro, uma boa parte dos meus pacientes são famílias e pessoas que estão reabilitando. Será que estamos reabilitando? Gente, não, a pergunta não foi eu que fiz, foi o Ender aí e o Carlos, que são os coordenadores que nos provocaram com essas perguntas. Também eu pergunto, o que é reabilitação? Aí a importância dessa live aqui em contribuir e oferecer mais um curso de qualidade, né? Eu estou, assim, sem falsa modéstia, porque eu sou um dos professores, né? Serei um dos professores, então a gente está puxando brasa para a sardinha. Mas, graças a Deus, que eu estou puxando brasa para o Carlos, para o Ender, né? Para o doutor Alfredo, por tantos outros aí também que estarão contribuindo. Então, estamos acolhendo? Quem que estamos acolhendo? Estamos reabilitando o que nós entendemos que é reabilitação. Qual o conceito que nós temos de reabilitação? Se é deixar o uso por 15 dias, por uma semana que ele está sendo acolhido, por 3 meses, 12 meses, 9 meses, que é a maioria do programa, se reabilitar é a pessoa deixar do uso por um período aí de 9 meses a 1 ano, que foi quando eu passei no Jovens Livres, o período era 1 ano, eu fiquei 13 meses, porque ganhei 1 mês aí de lambuja, né? Boa coisa eu não estava fazendo. Então, o que acontece? O que nós entendemos por reabilitar? Se reabilitar é só tirar a pessoa do uso, então nosso índice de avaliação está lá em cima. Está lá em cima, porque esse a gente consegue nesses acolhimentos que tem, principalmente nesses voluntários, porque os compulsórios, muitas vezes, ele utiliza de medicação, como nós fomos enriquecidos aqui no depoimento. Então, o que é reabilitar para nós? Né? O que é reabilitar? Incluindo, inclusive, os codependentes. E a última é se nós estamos reinserindo, se realmente a reinserção está acontecendo. E aí, essa última, né, doutor Wender e demais aí, o alto índice de recaída. O grande índice de recaída que nós temos, ele responde essa questão. Não precisa de nenhum especialista aqui. Não precisa de ninguém com doutorado ou mestrado ou especialista para responder isso aí. Basta nós olharmos para o grande índice de recaída. Alguma coisa nós precisamos fazer. Aonde nós vamos encontrar essa resposta? O que está faltando? Aonde nós não estamos tendo um acerto maior? Com certeza é a formação, é a proposta desse curso, é a Liga Terapêutica, que já tem um know-how, já tem algum tempo trabalhando nesse sentido, é ela que vai nos responder. São os nossos cursos de captação, de capacitação, né, de formação, de atualização, e que vai dizer realmente aonde que nós estamos falhando, né, aonde que nós podemos melhorar. Eu nem gosto da fala falhando, né? Então, são essas iniciais. Eu estou tendo o privilégio, vamos completar esse ano 5 anos, que nós estamos com um programa, com a parceria com a Cristolândia. Cristolândia hoje está em 10 estados do Brasil. Então, os reabilitandos que participam do programa da Cristolândia, agora, por exemplo, vão receber pessoas de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo e aqui do Distrito Federal. Então, quando eles completam ali a reabilitação, eles vêm para cá, para Anápolis, para um curso presencial,
tem 100% de bolsas para fazer um curso superior, e a Junta de Missões Batista bancam a moradia e a alimentação, o sustento deles aqui. E eu faço aqui um trabalho de acompanhamento e de reinserção social. Já tem hoje 4 que já estão no mercado de trabalho, trabalhando, um deles contratado aqui como educador físico. Então, a gente tem tido uma experiência muito rica no trabalho de reinserção social. Então, a princípio, seria a nossa fala aí, e vamos ver o que vai ser o desdobramento dessas provocações aí, inclusive ouvindo nossos parceiros. Muito obrigado, professor Roberto. Satisfação muito grande estar aqui com você nessa noite. Certamente tem muito a contribuir. Alfredo, está nos ouvindo bem aí, Alfredo? Gostaria de ter também aí a sua contribuição. Abre o seu microfone, por favor. Seu microfone. Cumprimentar a todos aí, né, que estão aí participando, o convite mais uma vez para participar. Mas eu sou, e quem já me conhece sabe que eu sou um crítico muito grande aí de tudo que está acontecendo hoje, né? A gente tem alguns problemas aí, e o depoimento da Juliana aí vem comprovar isso, né? Vem comprovar isso, a falência, né, do que nós temos aí na perspectiva da política sobre drogas. Eu não vou me alongar muito, não, mas eu só queria fazer uma breve retrospectiva aqui dessa questão. A política sobre drogas, ela vem aí dos idos aí de 2012, estruturada e tal, foi renovada em 2019, foi criada a RAPS, os CAPs, inclusive, que são bem interessantes, né? Essa estrutura é porta aberta, diversificado, trabalhar no território e assim por diante. Só que nunca houve efetivamente uma estruturação, um investimento, uma perspectiva do como é que os CAPs ou as RAPs, de um modo geral, seriam utilizadas. Então, você vai chegar em CAPs hoje, por exemplo, que não tem um projeto terapêutico definido, né? E eu sou psicólogo, falando para psicologia, tem atendimento em grupo, que é feito por psicólogo, que não tem certos CAPs que tem um programa terapêutico que usam uma determinada linha da psicologia, outros usam outros, e assim vai. Então, não existe ainda como uma questão de política pública mesmo, assim, determinada, feita, resolvida. Mas os CAPs vieram se aprimorando, vieram crescendo, vieram se desenvolvendo, e nós tivemos aí, né, uma boa ascendência aí, que foi a criação do antigo CREDEC, hoje CRESME, né? E também o GED e o CIAT. Então, para quem não conhece essas siglas, o GED era o Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas e o CIAT era o Centro de Triagem. E esse centro de triagem que fazia esse primeiro acolhimento, inclusive, Juliana, era o local em que se existia ali as orientações. Quando você procurava o CIAT, você sabia, tinha uma pessoa que avaliaria o caso e vê se é um caso de internação, se é ambulatorial, se poderia ser encaminhado direto para uma comunidade terapêutica. Então, ali você saía com uma orientação. Tá? E o GED ficava funcionando como executivo, e qual que eram as duas grandes vantagens do GED? É que ele tinha autonomia financeira e administrativa. Então, isso deu uma grande vantagem à dependência química. Por que esse problema? A dependência química é uma doença, tá? É uma patologia, uma doença. Mas ela é uma doença atípica, que não se compara em nenhuma outra. Primeiro, é uma doença que não tem cura. Então, você precisa ter um acompanhamento, você precisa ter um olhar diferenciado. E não é a doença eletiva. A Juliana deve ter experiência com isso aí. Quando o paciente fala, eu quero internar, tem que ser naquela hora, naquele momento. Porque senão, você passou 1 hora, 2 horas, no dia seguinte, pronto, não vai. E aí vem a grande crítica hoje a um instrumento que nós temos, que é o CREDEC, porque o CREDEC está altamente burocratizado nos processos de internação e efetivamente não dá o resultado que seja compatível com a estrutura que ele tem, de pessoal, financeiro e assim por diante. Então, em termos de acolhimento,
acolhimento, tratamento, entendimento, orientação, nós estamos muito mal assessorados atualmente. Tá? Então, a política sobre drogas ela foi, de certo modo, reduzida. Com o fim do GED e do CIAT, a gerência de recursos de saúde mental foi para dentro da estrutura da Secretaria de Saúde, só que a Secretaria de Saúde tem quantas prioridades até chegar na dependência química? Eles têm a saúde do... Todas. Tem todas, né? Tem todas. Então, a dependência fica ali, a dependência química fica ali. Tá? Quando a gente tiver um tempinho e tiver verba e tiver dinheiro, a gente vai lá e dá uma olhada para vocês. Só que isso não acontece. E a gente está vendo a deterioração da política sobre drogas cada vez mais, né? Quer dizer, da deterioração não, né? Acabou mesmo. Então, nós temos um problema. Isso abre espaço para duas coisas. Abre espaço para as clínicas particulares, e aí foi que a Juliana falou, que hoje estão aumentando, né? Ela citou duas aí que são relativamente novas, a Revitali e a Fiore, né? E tem mais uma agora, a Maia e tal. Está abrindo esse espaço aí, mas elas são impraticáveis por causa do valor. Tá? E abre um espaço para as comunidades terapêuticas, mas aí as comunidades terapêuticas têm todo esse problema que nós conhecemos. Esse uso indevido do nome, às vezes a falta de preparo, a falta de capacitação da equipe, e assim por diante. Não por culpa delas, mas por culpa da própria estrutura. Então, nós estamos com uma lacuna nessa parte. Quando a gente pensa em dependência química nas três perspectivas, prevenção, tratamento e reinserção, nós temos problemas hoje na parte de prevenção, porque nós não temos ninguém que faça prevenção. Tá? Não existe uma prevenção hoje. Você vai falar, mas existe o ProERD. Tá, tudo bem, existe o ProERD, funciona ali, mas qual é o alcance que ele tem? Agora, onde é que está a Escola Sem Drogas, que a Polícia Civil fazia, que era tão interessante? Então, nós não temos hoje um trabalho de prevenção. Que seja estruturado e que seja mesmo focado e voltado mesmo. Nós não temos os tratamentos, nós temos muito capengas, né, em alguns lugares, e nós, de qualquer modo, não conseguimos atender todo mundo, e essa demanda só tem aumentado, e nós temos um problema seríssimo, que é a reinserção social também, que nós não temos um projeto de reinserção social que seja estruturado. Tá? Então, existem algumas questões isoladas que as comunidades terapêuticas trabalham, inclusive foi criada a Associação das Comunidades Terapêuticas, funcionou bem por uma época, hoje também perdeu um pouco da força e tal, mas nós precisamos retomar uma política sobre drogas. E qual que é o nosso problema mais sério? Todas as ações de política sobre drogas são de nível público. Quando vai para o nível privado, são as clínicas particulares que ficam inviáveis. Hoje, uma diária, numa clínica particular, está em torno de quê, Juliana? Você sabe? 2 mil, 3 mil reais? Não, 20 mil, 18 mil, 14 por mês. Por mês. Por mês, E o senhor falou aí, só acrescentando, o senhor falou que não vem, eles têm, o pastor tem 15, lá tem 60 internos, um quarto com individual ou duplo é 26 mil. Essa Revitali e a Fiore, ela atende pelo IPASO, então a gente paga um pouco, o IPASO paga um pouco. E paga um pouco. Mais ou menos, e eles estão super lotados. E a outra coisa que eu queria falar é que esses dois são chamados de hospitais, que aí além de tudo, eles dopam, né? A questão medicamentosa é muito pesada, etc. Então, não é um tratamento, né? Porque você não tem a mudança de vida do indivíduo. Então, a gente precisa, né? Esse é o nosso problema. Agora, a nossa busca agora, eu acho que como sociedade civil organizada, é a gente retomar a política sobre drogas. Então, a gente tem que retomar isso, a gente tem que retomar os conselhos municipais de política sobre drogas, a gente tem que fazer uma estruturação entendendo o que é a demanda de cada município. Você me falou você falou no seu depoimento que mora no município de 6 mil pessoas, né? Então, para uma cidade igual Goiânia, que tem aí em torno aí de seus 1.700.000, é uma realidade diferente, é diferente de Anápolis, que é diferente de Formosa, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos, primeiro, né, chegar à conclusão que nós não temos um projeto de acolhimento hoje, nem de tratamento e nem de reinserção, que seja minimamente eficaz,
e que, para isso acontecer, nós precisamos fundamentalmente retomar a política sobre drogas. Nós temos que sentar com a sociedade civil, sentar com o poder público e entender essas demandas e trazer. Para isso, a gente precisa fortalecer os conselhos municipais, a gente precisa retomar o CEPOD, o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, e nós precisamos retomar também a estrutura do GED e a estrutura do CIAT. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente consegue, a partir daí, desenvolver projetos que vai trabalhar com a parte da prevenção, do acompanhamento, inclusive para fortalecer as comunidades terapêuticas, né? E a reinserção. Então, é um trabalho muito grande que nós precisamos fazer, mas é um desafio que nós precisamos fazer, né? Então, o que a gente está vendo são os números aumentando cada vez mais. A gente trabalhava com dependência química para o público feminino de alcoolismo há 10 anos atrás, 1% da população. Hoje nós estamos trabalhando com 4, 4,5%. Em 10 anos, quadruplicou o índice de mulheres com problema com alcoolismo, né? Dependentes químicos de álcool, né? Então, a gente está vendo os números aí que vão aumentar cada vez mais, né? A tendência que a gente tem. E a intenção disso é fazer uma política que seja consistente, sustentável e financiada, tá? Isso aí. É um desabafo. Valeu, Alfredo. Muito obrigado. Eu gostaria muito, Juliane, a gente vai permitir que você fale, mas a Sheila, agora deu certo aí, Sheila? Pelo menos para você nos cumprimentar aqui, né? Sheila, está ouvindo? Sim, Carlos. Oi, tudo bem, Sheilinha? Tudo bem. Muito bom ter você por aqui. Como eu disse no princípio, a Sheila é uma pessoa fantástica, né, que fez um trabalho fantástico aí junto ao CAPS Girassol, não é isso, Sheila? Sim, eu trabalhei 18 anos no CAPS Girassol, era um CAPS... Só 18 anos. voltado para o tratamento de dependência e problemas relacionados ao uso de drogas em adolescentes, né? Ele era um CAPS específico para isso, mas depois, desde 2021, ele passou a atender também outros transtornos mentais da infância. Então, ele deixou de ser um CAPS AD específico, passou a ser um CAPS infanto-juvenil mesmo. Ele é um dos 3 infanto-juvenis que a gente tem em Goiânia. Continua atendendo ao dependente químico também. Só que agora ele não é o único, né? Então, o Água Viva, o outro CAPS infantil e o Cativar, eles também atendem dependência de substâncias para adolescentes, né? Ótimo. Atualmente eu estou no pronto-socorro psiquiátrico, Vacilo Schuch. Lá recebe pessoas que estão com problemas relacionados ao uso de drogas. Uhum. E aí lá, normalmente, as pessoas já estão num momento de crise precisando de algum tipo de internação, né? E o tratamento inicial lá é a base de medicamentos, drogas. Sim, no pronto-socorro, a pessoa que chega lá com esse tipo de problemas graves, assim, relacionados ao consumo de drogas, ele já está num nível que precisa da internação. Então, ele em alguns momentos faz o período de uma certa desintoxicação lá no pronto-socorro, mas como lá não é permitido, assim, a política do pronto-socorro não é que permaneçam pessoas com internação prolongada. Então, a gente de lá encaminha para algum tipo de internação, ou na Casa de Eurípides, que é para onde normalmente a prefeitura tem encaminhado, ou para o Batuíra, que são as 2 clínicas conveniadas ao SUS, que recebem pessoas com esse nível de necessidade. Atualmente, a gente tem também o CRESM, que é aquele centro de referência estadual de saúde mental, que também tem disponibilizado algumas possibilidades de vaga para internação. Okay, então, a gente não encaminha para nenhum outro tipo de hospital, porque tem que ser leito conveniado ao SUS, né? Então, não são todos que têm esse convênio. Muito bem. Muito obrigado, Sheila. Nós vamos continuar contando com você para as nossas próximas lives. Inclusive, nós já vamos anunciar aqui que teremos outras oportunidades. Como vocês, todos os participantes aqui, estão percebendo, essa é uma temática que não dá para a gente trabalhar ela em 1 hora, 2 horas.
se a gente for aprofundar em cada um desses pontos aqui, a gente gastaria o tempo todo em cada um deles. Então, o desafio, inclusive, de debater esse assunto é muito grande. Nós estamos aqui com pessoas, né, com ótimos especialistas aqui para tratar sobre isso, mas, nesse momento, eu vou devolver a palavra ao Wender, que vai gerenciar o nosso tempo aí, porque realmente nós estamos chegando assim, a um momento crítico aqui da nossa live para tentar finalizar no tempo conveniado aqui, né, a nossa live. Está aí com você, Wender. Pessoal, a gente viu, eu estou aqui, né, acompanhando, vi algumas mãozinhas levantadas aqui, e já algumas participações, inclusive, aqui no nosso chat, né? Alguém, inclusive, acabou de dizer aí, né? A questão da dependência química feminina aumentou muito mais. Segundo ela, aqui no Rio, em Rio Verde, Goiás, né? A demanda feminina está muito grande. Eu atuo na comunidade terapêutica feminina Thalita Cume. É a Sandra que está aqui participando conosco aqui. Obrigado pela participação, Sandra. A nossa intenção aqui era até essa de, ter um primeiro momento, o depoimento da Juliana, depois, em seguida, a fala, né, dos nossos convidados especialistas aqui, para que a gente pudesse debater sobre essa questão da qualidade, ou do papel, ou da realidade, né, dos serviços prestados pelos aparatos aí, pelas entidades, as instituições, né, e até mesmo pelo poder público, né, porque esse é um serviço também prestado pelo poder público, e, como o Carlos falou, está aqui um assunto que a gente tem pano demais para manga, para poder tratar e conversar sobre ele. Eu quero que, assim, eu acho que ainda é possível a gente abrir ainda, né, para uma rodada de participação de você que está aqui hoje conosco. Eu acho que a gente até poderia já fazer isso agora, né? A Juliana está com a mão levantada, e você que está aqui, quer participar, quer fazer, né, a sua contribuição, lembrando que essa contribuição vai ter que ser rápida, né, porque nós já estamos entrando aqui para finalização da nossa live aqui, fazer a sua participação, para que em seguida, então, a gente possa também falar um pouquinho sobre a nossa capacitação, a nossa formação, o que nós estamos preparando, no intuito, inclusive, de contribuir, no intuito de buscar melhorias nessa realidade, né, nessa área, que é a área da dependência química, de todos esses atores envolvidos nessa dinâmica aí, nesse universo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, depois da participação de vocês. Pode ser? Juliana? Tá, vou ser bem rápido. Eu só queria dizer, assim, é porque o Alfredo colocou a questão da necessidade, da urgência, de quando um dependente químico fala, eu quero internar, porque todas as internações do Pedro foram voluntárias. Então, assim, naquele momento é o que você tem, é cedo, de madrugada, né, de noite, a maioria não tem um carro, uma locomoção, já saí várias vezes com meu filho de madrugada sozinho, né, na estrada, vindo para São Paulo. É um desespero muito grande. Eu recebi uma vez, eu tentei várias vezes com uma clínica daqui, ela mandava remoção, isso, R$ 8.000 também, que eles concorrem, eu falo sempre que tem muitas clínicas que concorrem de igual para igual com os traficantes, na questão de aproveitamento do desespero da família. É muito sério isso. E a outra coisa que eu queria falar, e aí a mulher me agrediu verbalmente, ela falou, você não tem capacidade de colocar seu filho aí? Eu já falei que mando buscar e ele vai vir de qualquer jeito, você pode falar aí que ele vem de qualquer jeito. Então, assim, gente, né, fazer com que essas pessoas compreendam que está todo mundo, né, fragilizado. E quando você faz isso com a pessoa, você cria nela, ele perde a vontade de querer se resgatar. E quando ele não quer, então aí nada de prevenção, de tratamento e de reinserção vale a pena. E o que a família quer é o filho de volta, a pessoa de volta. E a pessoa que está doente, o primeiro passo, eu acho, para a gente começar todo esse tratamento é
tirar esse estigma e conscientizar as pessoas que a dependência, como o Alfredo falou, o professor Roberto, o Carlos, o Wender, a Sheila, é uma doença, né? Não é mau caratismo, não é vagabundagem, não foi falta de peia, né? Não foi falta de ensinamento de mãe, não foi falta de Deus, é uma doença. É uma doença, como o professor falou, hereditária, né? Tem traços hereditários, então é sério, né? E não trate, então começa por aí, a gente compreender o que é a doença e todo esse processo de trazer essa pessoa para o tratamento. Só forçar e deixar lá fechado com medicação, muitas vezes piora. A pessoa sai de lá pior, né? Infelizmente. Só. Foi um prazer conhecê-los. Obrigado, Juliana. O Einstein, é isso mesmo? Pode abrir seu microfone. O Einstein, muito prazer a todos, muito prazer ver todos aí. E, mais uma vez, essa liga trazendo aí informações de qualidade, né? Meu nome é Einstein Rodrigues, eu sou coordenador geral aqui do Projeto Esperança Anápolis, Associação Missionária Esperança Anápolis, também atua na modalidade de comunidade terapêutica masculino e feminino. Nós temos 2 unidades de acolhimento, né? Masculino e feminino, e também temos uma unidade que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, né? Nossa Casa Abrigo. Então, dessas 2 unidades femininas, muitas vezes nós acolhemos a mulher que é vítima de violência doméstica e ela migra para a comunidade terapêutica, porque uma das coisas que ela usa para sair daquele cenário da violência doméstica é se refugiar nas drogas, no álcool. Às vezes ela não tinha nada, né, nem um vício, nem nada, ela se refugia aí nas drogas e no álcool para meio que fugir dessa realidade, né, e acaba que é inserida no contexto aí da adicção. E uma vez inserida, a saída é muito difícil, né, e ela vai para lá com seus filhos, então aquelas crianças também já participaram ali enquanto vítimas de um cenário de droga, de álcool, né, e veem a mãe se tornando uma dependente química e muitas vezes ele vê que a saída para fugir da realidade é usar algum artifício, né? Então, nós trabalhamos também com a prevenção nessa unidade nossa e, como você disse muito bem, o Alfredo disse muito bem, o Alfredo, um grande parceiro aí, nós estávamos estudando aí a parte de reinserção das pessoas no mercado de trabalho, né? O Projeto Esperança faz isso já há algum tempo. Não desisti ainda não, hein? Não desisti ainda não. E estamos aí, não vamos parar nunca, não vamos desistir nunca. Ainda quero ver aquela questão do trabalho ainda aí. Exatamente, e nós estamos aí, firmes e fortes, e indicando pessoas aí para o mercado de trabalho, e isso é o que mantém eles com foco, né? Então, assim que a pessoa termina ali o seu tempo de acolhimento no Projeto Esperança, homens e mulheres, nós indicamos ele para empresas parceiras nossas, e boa parte delas cristãs, onde a pessoa tem uma rotina ali e de fuga, né, desse contexto aí de pessoas que têm o costume de qualquer vício, né? Então, nós nos sentamos ali na Unevangélica, né? E o professor Roberto aí, grande colaborador nesses nossos projetos, está sempre dentro aí, né, dos nossos projetos, nos apoiando, e a Unevangélica tem sido aí uma grande parceira nossa nessa luta, né? Uma luta que só tem começo, ela não tem fim, né? Nós vamos passar para as próximas gerações essa luta. Então, Alfredo, todo esforço vale a pena, meu irmão. Todo esforço vale a pena, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, queria me colocar aí à disposição de todos vocês, quando pensarem aí, quando tiverem aí alguma pergunta, alguém de Anápolis, pode nos indicar que nós recebemos aí, totalmente gratuito, né? A gente estava falando aqui sobre como é que são as clínicas, né? Quão é pesado para uma família manter uma pessoa numa clínica e qual que é o aproveitamento dele nessa clínica, né? Como é que vai ser essa reinserção dele, né? E não quero me estender, mas me coloco aí à disposição de vocês. É um prazer participar dessa liga terapêutica e
estamos juntos aí nas próximas, tá certo? Se eu puder contribuir de qualquer forma, podem me contactar. E Anápolis está aí muito bem representado. Acabei de sair de uma reunião com a Associação das Comunidades Terapêuticas. Então, Anápolis tem o Conselho Municipal, né, de Políticas sobre Drogas, que também tem feito um papel extraordinário, e para esses municípios aí que ainda não têm o apoio de suas prefeituras, o caminho são os conselhos. O caminho são os conselhos, porque é algo que é visto e respeitado pelo poder público. Muito obrigado aí, excelente noite a todos e estamos juntos. Obrigado, Einstein, pela participação. Pessoal, para a gente caminhar aqui, vamos dizer assim, para um desfecho, né, da nossa live, não do assunto, eu queria fazer a seguinte provocação, e aí essa provocação a gente voltaria aí para os nossos participantes aí, né, convidados, e começando, inclusive, com o pastor e professor Carlos Torres, sobre o seguinte: nós estamos falando aqui do papel e da realidade dos serviços, né, que são prestados para esse universo, para esse público-alvo aí, que são os dependentes químicos e seus familiares. Aqui foi falado, né, do serviço, foi apresentado, né, um pouco, achei ele aqui falou um pouquinho da dinâmica aí, né, do serviço prestado em nível do setor público. Aqui nós tivemos 2 representantes das comunidades terapêuticas, né, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, não apareceu ninguém aqui de nenhuma clínica para estar conosco nessa nossa live, aqui nesse nosso encontro. Teve aí o Alfredo, né, que é bombeiro, mas que também é psicólogo e é um grande contribuinte para as políticas públicas do nosso estado aqui de Goiás. Eu acho que já podemos dizer assim que ele tem uma marca registrada né, no que tem aí, no que sobrou de políticas públicas sobre drogas, que, como bem ele disse, no nosso estado não está capenga, praticamente não existe, né? Foi praticamente extinto o que havia de estrutura, o que havia de políticas públicas aqui hoje no estado de Goiás, e em especial em Goiânia, né, nossa capital, que está praticamente assim, nesse quesito, largada as traças e as cobras aí. Mas a minha provocação vai ser no sentido seguinte: como é que está a qualidade, como é que está o preparo, como é que está a questão da formação, da qualificação, da capacitação dos profissionais que hoje estão prestando esse serviço? Eu queria ouvir um pouquinho vocês a esse respeito. Se vocês entendem que essa qualificação está satisfatória, está ok, está beleza, né? Tá bem, tá maravilhosa, ou se tem espaço aí para melhorias, né, para realmente a gente, inclusive, investir nesse aspecto, porque eu entendo que, como o professor Roberto bem falou, que uma grande parte da qualidade desse serviço, da melhoria desse serviço, das políticas públicas, de tudo que nós tratamos aqui, tem a ver com as pessoas envolvidas, tem a ver com os profissionais que, de alguma maneira, estão envolvidos e que vão ofertar e que vão, né, oferecer esse serviço. E aí eu queria que a gente ouvisse um pouquinho vocês a esse respeito. E aí eu vou passar aqui para o Carlos, e depois o Carlos passa a bola para os demais. Eu vou falar pouquíssimo, né, nesse aspecto aí, mas o que eu percebo, o que eu percebi ao longo desses anos atuando nessa temática, é que muitos dos profissionais que hoje atendem, tanto no setor público e quanto no setor privado, não busca, de fato, uma capacitação na área. Atendem do jeito que dá, e eu não estou criticando aqui apenas o setor público, e nem mesmo apenas o setor privado, mas eu acho que ambos
As comunidades terapêuticas ainda estão devendo bastante nessa área da capacitação. Sei que de alguns que buscam, e buscam bastante, posso trazer como testemunha aqui o Fábio, que eu quero que ele fale nessa temática também, mas boa parte, e nós estivemos visitando em loco, juntamente com a FEBRAC, aí alguns anos atrás, né, Werner? Uhum. A gente percebeu a carência. Não é à toa que nós estamos trazendo essa proposta, justamente porque nós sabemos que talvez até a gente não alcance uma quantidade grande de alunos, mas não é por falta de demanda. Existe uma demanda gigantesca e talvez nós não vamos alcançar por motivos diversos. Um deles financeiro, pelo qual passa as comunidades terapêuticas. Justamente que é uma das áreas que as comunidades terapêuticas precisam de capacitação, porque enquanto as comunidades terapêuticas, muitas delas prestando um trabalho de excelência, às vezes gratuito, como o Einstein acabou de colocar aqui, ao lado dele tem ali uma clínica, às vezes prestando um serviço, não vou dizer que serviço duvidoso, e também porque eu não conheço mais a fundo a realidade, mas cobrando assim valores escrachantes, né? E enquanto isso muitas comunidades terapêuticas sofrem dessa questão. Então há uma necessidade, uma latência pela capacitação nessa área de todos os atores envolvidos na questão da dependência química, passando, inclusive, pelos atores da repressão. Nós não falamos um A aqui de repressão até o presente momento, mas, inclusive, eles necessitam de capacitação nessa área. Então, a demanda é gigante, sem sombra de dúvida. Mas eu quero passar aqui rapidamente a palavra aos nossos comentaristas para que cada um deles aí possa rapidamente, assim, em 2 minutos, né, falar a respeito. Começar pelo Fábio, que ficou caladinho aí muito tempo, né? Muito bem. Bom, a respeito de questão de capacitação, é verdade que uma boa parte das comunidades, às vezes por parte, não há mesmo um interesse. Existe, inclusive, por exemplo, a UFMG, todo ano oferece gratuitamente um curso com certificação pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ainda assim alguns acho que nem conhecimento têm. Então, existem meios para que ajuda. É claro que esse da UFMG não é, ele acaba sendo meio repetitivo quase todo ano, mas tem gente que nunca viu, nem sabe. Então, assim, existem até meios para isso. Alguns não se interessam, existem comunidades, estou falando de comunidade terapêutica, que eu só conheço comunidade terapêutica, de clínica eu não conheço nada. De comunidade terapêutica, infelizmente, há aqueles que entra ano e sai ano, e eles não organizam, às vezes, coisas básicas, como questão de vigilância sanitária e outras coisas. Então, capacitação, então, passa longe, né? E há, sim, aqueles que existem boas comunidades onde as pessoas buscam capacitação, né? Que quer aprender sobre o tema, que quer aprender como acolher melhor. Então, assim, tem que melhorar muito. Existe aqueles que buscam, mas, infelizmente, há, sim, um grande número. E, principalmente, vou puxar de novo para o meio meu, né? Principalmente no meio evangélico, acho que a gente talvez seja os piores, né? Porque a gente leva muito para o lado quando eu digo a gente, né, não é o caso meu especificamente, do Desafio Jovem de Goiânia, a gente busca, sim, qualificação. Mas, de modo geral, a gente leva muito pelo lado da fé e às vezes falta muita capacitação por conta disso. A fé é sempre importante, né? A espiritualidade é essencial, mas precisa capacitar.
Beleza, Fábio. 2 pessoas levantaram a mão, a Sandra e o Einstein. Eu prometo que eu vou passar a palavra para vocês, mas queria ouvir a Sheila aí, dentro do métier dela, como é que está essa questão da capacitação, dentro de toda essa atuação sua junto aos CAPs, tudo. Os profissionais realmente estão capacitados para atender essa demanda? Bom, a realidade da rede pública de Goiânia, que é onde eu atuo, é de que a gente tem serviços que não dão conta da demanda porque eles ainda são serviços insuficientes dentro do modelo de atenção psicossocial. Então, dentro do modelo de atenção psicossocial, a gente tem atualmente 4 CAPs AD dentro de Goiânia para atender o público adulto. E os 3 CAPs infantis que também atendem álcool e drogas no público menor de 18 anos. Entretanto, para a população de Goiânia, esses 4 serviços eles são insuficientes. Esses 4 serviços específicos são insuficientes, até porque a gente tem 2 deles que têm a possibilidade de acolhimento noturno, que é o CAPS AD Noroeste e o CAPS AD IP, mas os outros 2 CAPS AD que nós temos, que é o CASA e o CAPS AD Oeste, eles não têm essa possibilidade de atendimento noturno, né, de acolhimento noturno. Então, a gente tem serviços que dão conta razoavelmente daquilo que lhes cabe fazer. O atendimento de CAPS ele não é um atendimento prioritariamente para internação. A gente trabalha na perspectiva da redução de danos. Sim. Então, na perspectiva dessa pessoa vir para os atendimentos, mas ele retorna para a casa dele. Então, a gente faz atendimentos para a família, porque é impossível fazer um atendimento nessa visão da redução de danos sem que a família ou essa pessoa que tenha algum tipo de rede de apoio. Quando Sim. vocês estão falando sobre a questão de trabalho, é a parte mais difícil é encontrar trabalho para quem está em recuperação do uso de substâncias, e sem isso também fica difícil que ele se recupere, porque ele vai precisar de renda, vai precisar se reerguer de alguma forma, e essa parte a gente sempre tem dificuldades. Então, existem pessoas dentro dos serviços, alguns profissionais um pouco mais capacitados, sim, mas também tem aqueles que não sabem o que eles estão fazendo naquele lugar. Então, assim como todos os lugares, existe. Então, a gente tem profissionais muito bons, sim, em cada um desses 4 CAPs, nos 3 serviços infantis, mas a gente tem muita dificuldade, sim, porque a questão das drogas é uma questão que passa por diversos bloqueios ou às vezes, dificuldades que são internas também, de aceitar aquela pessoa que usa drogas, de saber que ela precisa de ajuda para conseguir superar aquela dificuldade que ela está tendo. Então, o que eu percebo muitas vezes, o que eu percebia nos meus colegas é que algumas pessoas tinham uma dificuldade de receber, de acolher aquela pessoa. E sem acolhimento não gera vínculo e não gera possibilidade de porque muitas vezes a pessoa se espelha naquele profissional que está. E essa é a perspectiva do modelo psicossocial. É que a partir do vínculo, desse acolhimento bem feito, a pessoa cria um pouco de motivação para a mudança. Certo. Então, se a gente não consegue se conectar adequadamente com esse indivíduo que procura o tratamento, e dificilmente a gente vai conseguir progredir na mudança de vida dele, porque a gente não vai conseguir se comprometer adequadamente com o tratamento dele. Então, não sei se é só falta de capacitação técnica, mas muitas vezes vencer alguns níveis de preconceito ou de algumas dificuldades que são dessa ordem, assim. Então, existem, sim, diversas capacitações online. Existe o Supera lá acho que é da USP, não me lembro mais qual Supera é a universidade. da UFMG. Ele está na UFMG agora, mas ele era de uma universidade de São Paulo, anteriormente, Unesp, né? Então, tem o Supera, tem diversos outros cursos que o Ministério da Saúde também oferece. Então, tem vários cursos gratuitos e online para serem feitos. Mas nem todas as pessoas fazem. Então, e essa dificuldade, ela é muitas vezes interna mesmo.
de querer fazer a capacitação. Isso existe em todos os lugares, nas comunidades terapêuticas, nos CAPs, em clínicas. Então, tem gente que quer melhorar a sua forma de fazer e tem gente que não quer. Então, infelizmente, esse é o nosso mundo. Mas é isso, assim. Eu penso que a gente tem, sim, dificuldades e precisa melhorar muito. Obrigado, Sheila. Muito obrigado. Sua participação aqui é fundamental para a gente trazer, inclusive, essa visão aí desse público que você tanto trabalhou e trabalha ainda. O Einstein, 1 minutinho, 1 minuto, 30 segundos para você fazer sua pergunta, sua colocação. E para a Sandra também na sequência. Tá bom, muito obrigado. Eu vou ser bem breve. A Sheila falou tudo. Eu ia tocar no assunto, mas a Sheila falou, foi no alvo mesmo, foi pontual. Anápolis investe muito na capacitação. Nós, do Projeto Esperança, recebemos uma emenda e poderíamos ter segurado ela para nós, só para a nossa equipe, mas nós contratamos a União Evangélica para ceder um curso para todas as comunidades terapêuticas de Anápolis, que tem muitas, e foi uma grande quantidade de pessoas que participou, sim, e contratamos profissionais. A União Evangélica contratou profissionais, Sheridan, né, Roberto Vilaverde, são os nomes aí nacionalmente conhecidos, né. Então, o que a Sheila foi muito pontual, muito assertiva, foi contrate pessoas que realmente buscam conhecimento, porque se você contratar uma pessoa que não tem muito interesse e ele vier só pela parte financeira, ele não vai buscar qualificação profissional e o atendimento vai ficar aquém do que se espera, né? Por exemplo, quando alguém me procura para fazer o acolhimento da pessoa, isso tem que ser urgente. Aquela decisão, ela é muito rápida e eu peço primeiro para falar com a pessoa, porque para ela permanecer na decisão. Então, a capacitação, hoje a União Evangélica, por exemplo, está com um curso de terapeuta em dependência química. Quem tem comunidade terapêutica aí, indique para os seus profissionais. Você vai saber o nível dos seus profissionais, o nível de acolhimento, a qualidade do nível de acolhimento, na decisão desse profissional de se qualificar. Então, está mais ou menos por aí. Beleza, obrigado. Wender, eu vou devolver para você, porque eu acho que o nosso tempo aqui já está estourado, e senão você... O pessoal vai embora e você não do nosso curso. Se tiver ruim, pode ir embora. Mas se tiver bom, fica. Acho que o Alfredo queria fazer alguma colocação, mas... Eu queria, assim, né, a gente sabe que está um pouco estourado, mas seria importante a gente ouvir ainda o Alfredo e o professor Roberto. Acho que a contribuição deles é muito importante nesse momento. Muito bem. Alfredo. Professor Roberto? Estou aqui. Me ouvem? Sim. Perfeito. Bom, deixa eu cumprimentar a Sheila aí, né? Oi, Sheila, tudo bem? Bom te reencontrar e saber que você está lá no pronto-socorro. Agora já tem uma referência lá agora. Com essa questão de capacitação, eu acho que é uma constante, né? É uma constante. Então, é uma ideia que tem que ser inserida e buscar isso, né? Cada um dentro dos seus serviços, comunidades terapêuticas têm um acolhimento, os CAPs têm um atendimento ali. Agora, veja só tanto que é interessante. O indivíduo está com um problema ali de dependência química. Pega aí a situação do filho da Juliana. Aí está lá numa crise, ele é encaminhado para o pronto-socorro, lá para o Vassili Schuch. Lá é feito o acolhimento, primeiro atendimento, um controle um pouco daquela compulsão, uma prévia desintoxicação. A partir daí ele é encaminhado para um hospital de referência ali, ou a Casa de Eurípides ou Batuíra, ou mesmo para um CAPS, efetivamente. Passou ali um período de 2, 3 meses, acertou a questão medicamentosa, acertou a questão da compulsão pelo uso, fez esse controle, começou a fazer uma mudança do estilo de vida, aí ele é encaminhado para uma comunidade terapêutica, porque ali ele vai consolidar essa mudança toda. Essa é uma rede que está pronta. Está pronta. Só não é utilizada. Depois de ali 3, 4, 5, 6, 9 meses de acolhimento, nesses 9 meses já se começa ali o processo de reinserção social, principalmente através do trabalho. Está pronto, isso está pronto.
Tá aí, é só fazer funcionar esses atores conversarem e se entenderem, né? Então, eu acho que capacitação é fundamental, acho que é fundamental, é muito importante, tem que ter sempre, tem sempre processos novos, drogas novas, metodologias novas, problemas novos, então a gente tem que estar sempre capacitando. Mas nós precisamos, antes dessa capacitação, criar essa questão da rede. Ninguém consegue fazer tudo. Então, nós temos uma questão da prevenção, que tem um determinado tipo de capacitação e tem determinadas pessoas, instituições que vão trabalhar com prevenção. E tomara que funcionasse. Se não funcionar, nós vamos ter o tratamento. Então, nós vamos ter determinados tipos de pessoas e instituições que vão trabalhar com tratamento. Depois do tratamento, nós precisamos fundamentalmente da reinserção. Qual que é a busca, afinal de contas, do tratamento de dependência química? Não é devolver autonomia e dignidade para o indivíduo? Como é que o indivíduo, nesse modelo de sociedade que nós temos, vai ter dignidade se ele não tem trabalho, se ele não tem a própria renda, se ele não gerencia a vida? Então, existe um caminho pronto, só temos que fazer esse caminho funcionar. Né? Agora, capacitação para tudo, né? Capacitação para tudo. Eu estou com 2 filhos aqui, um de 9 e de 7 anos, todo dia eu sou capacitado por eles aqui, né? Porque todo dia é uma novidade que eles aprontam aqui e eu tenho que aprender a lidar com ele, né? Então, eu acho que essa questão de capacitação, Carlos, eu acho que isso aí é fundamental. Agora, se os profissionais estão bem capacitados, preparados, é difícil falar. Eu só queria fechar essa fala aqui falando uma coisa. Desde que foi o projeto do CREDEC, lá atrás, foi a apresentação do projeto do CREDEC, que eu me lembro de ter participado, uma coisa que foi muito patente para mim. Dependência química não é para quem quer trabalhar, dependência química é para quem tem perfil. Então, não adianta você querer chegar lá, o indivíduo, vou trabalhar com dependência química. Com todo respeito, Sheila, passar num concurso aí público e tal, eu vou trabalhar no CAPS. Se você não tiver perfil, e é o que nós estamos vendo no CREDEC agora, tem um monte de gente no CREDEC lá, atual CRESB, que não tem perfil para estar lá. Não tem perfil para trabalhar com dependência química, não tem paciência com dependência química, tá? Que chega lá e fala, paciente dá muito trabalho, vou dar alta administrativa. Claro que o paciente dependente químico de transtornos mentais vai dar trabalho, evidente. Tá? Evidente. Então, essa questão da capacitação tinha que passar também pela questão do perfil, né? Então, dependência química e saúde mental, de um modo geral, não é para quem quer, mas é para quem tem um perfil do acolhimento. E aí entra essa questão da capacitação, mas eu já tenho um perfil definido. Então, quanto mais capacitação a gente tiver, melhor. E dessas instituições que vocês falaram aí, eu só queria acrescentar a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Isso. Eles fazem um trabalho muito interessante lá, com os cursos de capacitação. Eu já tenho uns 2 cursos lá com eles. É tudo certinho, muito bom também. A Universidade Federal de Santa Catarina também tem. Para quem quer capacitar, tem lugar, né? Agora, tem que fazer uma motivação para essa capacitação. E a União Evangélica está aí também, né? À frente aí do tempo, aí nessa parte da dependência química. Professor Roberto, aproveitar aí a gente ouvir a sua fala nesse sentido. Você que também é um pioneiro nesse aspecto. Então, eu quero aqui agradecer, né, já que estamos indo finalmente, a oportunidade, esse tempo aqui. Acho que no próximo momento também o pastor Alberto, assistente social, ele tem comunidade terapêutica masculina e feminina, tem um trabalho muito interessante, talvez ele, na próxima live ele possa contribuir também. Dizer o seguinte, olhe nos seus documentos da sua comunidade terapêutica, como o doutor ainda colocou aí, que nós não temos aqui representante de clínicas, né? Então vamos focar na comunidade terapêutica e no setor público, né? A Sheila, eu não sei se ela me lembra de mim, mas eu lembro da militância dela ali na área pública, no CAPES, em Goiânia, né? Porque eu estou aqui 25 anos em Anápolis, mas nunca deixei de atuar em Goiânia, mas estive envolvido lá, eu lembro do trabalho dela. E pergunte, né, verifique na sua instituição que oferece serviço de cuidado, né, e acolhimento, quantas certificações a sua instituição tem? Quantos documentos de avaliação
a sua instituição tem. Você pode, inclusive, a FEBRAT, né, se não me engano, a FEBRAT, ela andou fazendo um trabalho de avaliação, que oferecia isso. Você pode contratar. Aqui mesmo tem uma gama de profissionais, de pessoas experientes. O Fábio falou muito pouco, mas o pouco que ele falou, eu percebi aí o know-how que ele tem, né? Então, eu sei que nós estamos aí com o tempo estourado, o Ender vai finalizar, talvez você fale, Ender, rapidamente, qual que é essa proposta dessa capacitação aí, que está sendo proposta aí pela Liga, né? Então, quantas certificações, quantos documentos você tem? E o seu pessoal, os seus monitores, os profissionais estão ali, né? Alfredo falou muito bem, às vezes a pessoa tem um diploma de curso superior, é psicólogo, é assistente social, é médico, né? Aqui nós temos a faculdade de medicina e os coordenadores de curso de medicina têm falado isso. Tem um diploma de médico, mas ele não tem experiência em dependência química. E a questão do perfil, que foi muito bem lembrado. Então, os seus profissionais, quantos certificados eles têm? Né? Qual foi a última vez que o seu pessoal participou de uma formação, de uma atualização? O Einstein falou muito bem, quem está aqui em Anápolis tem condições maiores, porque a gente tem trabalhado aguerridamente. O nosso reitor, o professor Carlos Mendes, é o criador desse programa sobre drogas aqui, e a gente tem oferecido gratuitamente, né? O Einstein mencionou essa parceria recente aí que foi feita, né? Então, a gente criticou aqui muito política pública, demos aqui um tapinha com luva de pelica nas comunidades terapêuticas e tudo, mas é importantíssimo a gente perceber o seguinte: por que as políticas públicas não funcionam melhor? Por que os nossos trabalhos privados e comunitários não têm atendido melhor? Por que nós temos hoje o grande avaliador, que não é o ISO, né, 90 e poucos, não é a Senad, a Senapred, mas é o alto índice de recaída, é o nosso grande avaliador. O pessoal tinha muito medo de vigilância sanitária, né? Mas é o número de recaídas que depõe contra o nosso trabalho. E aqui eu dou a minha mão palmatória também, como alguém que está aí há muitos anos, e revendo as nossas questões também. Então, verifiquemos isso. As políticas públicas vão funcionar, os serviços de cuidados comunitários vão funcionar com a qualidade maior, porque perfeição nós nunca iremos alcançar, se nós tivermos mais formação. Política pública, o setor público está ruim, porque falta os agentes públicos, a começar dos representantes eleitos, né? Os deputados, vereadores, senadores, e esse pessoal todo que está lá, e não tem formação. É simples assim. O resultado está aí, falta de quê? Falta de perfil, falta de formação, e para não deixar aqui uma pitadinha, né, de espiritualidade, falta vocação e chamado. Perfeito. Excelente. Obrigado aí pela contribuição. Pessoal, nós abrimos aqui o microfone para todo mundo, mas, né, e para a sua fala, para o seu espaço, como fizemos com alguns aqui, mas infelizmente não, né, a gente querendo não há essa possibilidade. Mas a ideia nossa né, a gente está aí em vias, inclusive, de iniciar a nossa primeira turma de uma formação em terapeuta em dependência química. Por que a Liga Terapêutica está abrindo essa proposta? Tem muitos anos que eu também milito nessa área, estou nessa área, né? Nós temos hoje, compondo com a gente, o pastor e professor Carlos Torres. Tem uma história com, né, o professor Roberto Alves. Nós já estivemos lá na União Evangélica trabalhando, por exemplo, capacitações para a área da dependência química. Ajudei a criar junto com ele, né, a cria é do professor Roberto, mas eu tive lá uma
um dedinho de contribuição no curso de pós-graduação em políticas públicas sobre drogas, inclusive fui um dos auxiliadores na criação dessa pós e dei aula lá, né, como professor dessa pós. Vamos dizer assim, que a gente, hoje eu além da minha formação, né, primeira como advogado, como, né, bacharel em Direito e advogado, hoje eu estou aqui na Liga Terapêutica como diretor-geral da Liga Terapêutica, essa instituição que existe desde 2017, ofertando cursos de capacitação e de formação para terapeutas, psicólogos, canalistas e, né, profissionais de outras abordagens aí. E, assim, sempre que a gente, desde o nosso início, a gente teve o desejo, né, o sonho, a aspiração de ter um curso que capacitasse especificamente para lidar com esse público tão especializado e com características tão peculiares, né? E aí a gente, vamos dizer assim, está aí com esse desafio, né, de proporcionar essa capacitação, essa formação, vamos dizer assim, sui generis, em certo aspecto, porque quem está aqui e é da área sabe que um curso de formação em terapeuta em dependência química, talvez hoje já até aparece um ou outro acolá, mas é raríssimo ter isso hoje no Brasil, e a Liga Terapêutica está querendo ser pioneira nesse sentido, ok? A gente iria, assim, o espaço aqui até para isso mesmo, para a gente poder ir compartilhando, repartindo com vocês, né, socializando com vocês esse nosso propósito, essa nossa, né, proposta. A gente já está fazendo isso aqui através dessas lives que a gente vem realizando aqui com vocês, mas a gente não quer aqui só falar do curso, a gente quer aqui compartilhar conteúdo, né, quer fazer desse espaço um espaço de voz e talvez um espaço onde essas coisas vão acontecer de forma bem natural, bem tranquila, tá? E aí, o que eu quero fazer aqui antes da gente fazer o fechamento aqui da nossa live aqui, antes da gente, né, fechar ela aqui, finalizar ela aqui? Eu queria que você abrisse a sua câmera, a gente fizesse aqui um registro, né? Eu acho que esse registro vai ser legal, vai ser importante. Eu sei que alguns aqui já acabaram pelo horário saindo, mas os que estão aqui presentes, abrisse a sua câmera, a gente queria só fazer, né, realmente uma foto aqui da nossa live aqui, para a gente depois publicar, né, e também compartilhar com vocês lá no grupo e tudo mais. O nosso grupo lá, que a gente criou para estar realizando essas lives, realizando esse compartilhamento de conteúdo de valor, né, dentro da área da dependência química e tudo mais, ele vai permanecer lá. A ideia é que ele vá crescendo, que ele vá, né, ou seja, aumentando cada vez mais e mais, e aí eu queria fazer esse registro com vocês. Pode ser? Quem ainda está aí ainda? José Alberto, Meire, deixa eu ver aqui mais, Lenita, Sandra, Tereza, Edivina, Isildinha, todos vocês aí que estão presentes, ainda estão presentes, abra sua câmera aí, que eu vou fazer um print aqui da nossa tela aqui, e depois eu compartilho com vocês lá no nosso grupo lá, onde você recebeu o link de acesso ao nosso encontro aqui. Vamos lá, tá faltando ainda, deixa eu ver aqui, Sandra, Edivinha, Isildinha. Sim. Eu só um instantinho, eu vou pedir aqui, eu vou colocar aqui no chat aqui os meus contatos, viu? Se alguém quiser entrar, me envie mensagem, por favor. Tá bom. Ligação é mais complicado. Fica à vontade. Ó, tô esperando ainda. A Sandra, Isildinha, só faltam agora vocês para a gente poder fazer nosso registro aqui, oficial, do nosso encontro aqui, né? Essa live que a gente estava chamando, é a live das lives, né? Porque essa live aqui hoje tratou de um assunto muito importante, muito urgente. E eu espero que a gente tenha contribuído aí com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, né? Com o seu conhecimento dentro dessa área, ok? Então, preparem aí para a foto, que a gente vai fazer aqui o registro aqui. Sorria. Tem gente que nem respirou. Muito bem. Carlos, as nossas considerações finais aí. E a gente Só os agradecimentos a todos os meus amigos, Alfredo, que já se retirou, o professor Roberto, o Fábio, a Sheila também teve que se retirar rapidamente. Agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite de estar conosco hoje.
e dizer a todos aqui, os participantes, que tenham uma boa noite e aguardem que nós vamos convidar vocês para participar de outras lives conosco. Muito obrigado. Gratidão, pessoal. Obrigado pela presença. Até a próxima. Até a próxima.